Partimos para a análise e o comentário neste Jornal da Meia-Noite com o Germano Almeida, comentador SIC, e com o historiador Adelino Cunha. Meus senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Germano, começo por ti e comecemos por falar sobre o cessar-fogo de 4 dias, 300 caminhões de ajuda humanitária a entrarem por dia na faixa de Gaza, aparentemente apenas pela fronteira de Rafah. Kerem Shalom, como muitas pessoas pedem, não vai ser aberta por Israel. O primeiro-ministro Netanyahu a antecipar eventuais complicações na questão dos reféns. Que tipo de complicações é que podemos estar a falar? Bom, este é de longe a melhor notícia deste 7 de outubro, é um acordo de algum modo até inesperado, tem obviamente o ponto positivo de esperemos que ao fim de 4 dias 50 reféns pelo menos sejam libertados, mas a verdade, Rodrigo, é que o risco de não correr bem existe, as desconfianças dos dois lados são óbvias e por isso também o mérito da mediação qatari e americana deve ser ressalvado, mas é preciso que as coisas corram bem. Ao nível da questão dos reféns, em primeiro lugar, saber, o grande receio de Israel é que ao longo destes 4 dias o Hamas aproveite o cessar-fogo temporário para, na sombra, reagrupar ou se aproveitar. Sabemos que o Hamas tem as suas posições nos túneis, sabemos também que há uma possibilidade de aproveitarem, por exemplo, para exfiltrarem da zona e poderem fugir ou ter outro tipo de contactos enquanto as tropas israelitas estão em posição. Por isso também houve a referência hoje do ministro Gallant a dizer os soldados têm indicações para durante esses 4 dias estarem atentos, organizarem-se, investigarem e prepararem. Qual é a ideia de Israel? Israel sabe, o governo israelita tomou a opção de aproveitar esta questão dos reféns para também ganhar internamente junto das famílias, mas a questão-chave de Israel é mostrar que depois disto vai continuar a operação. Adelino, na sua opinião isto é mesmo um cessar-fogo? Boa noite. Não é um cessar-fogo. Parece-me que é uma pausa. Tem as vantagens que... Um cessar-fogo temporário de 4 dias? Eu creio que não. É uma pausa que permite algumas coisas importantes. Permite trocar os reféns pelos presos, não é? E os reféns voltarem a casa, isso é um excelente sinal, não é? Pode ser o começo de alguma coisa importante. Permite socorrer as populações, também é um facto que é importante, mas tem um caráter que é temporário. E por ser um caráter temporário, não satisfaz aquilo que é necessário fazer, que é a reconstrução em larga escala daquilo que foi destruído por este ataque. Portanto, isso não se permite com estes 4 dias que eu desta pausa. E tem claramente, o facto de ser temporário, o objetivo de retomar a guerra, aliás, que foi já anunciado pelo governo israelita, que daqui a 4 dias volta novamente à guerra. E eu percebo porque é que para Israel isto é uma pausa e não pode ser um cessar-fogo. O cessar-fogo tem um caráter, eu não vou dizer duradouro o suficiente para ser muito prolongado no tempo, mas tem um caráter que é duradouro, ou seja, mais do que os 4 dias. E em segundo lugar, para haver esse cessar-fogo, teria que haver uma negociação em que as partes se reconhecessem mutuamente. E não vejo como é que Israel pode reconhecer o Hamas. Mas reconhecer mutuamente de que forma? Através da negociação. Houve uma negociação mediada pelo Qatar. Exatamente, mas quando falo de um cessar-fogo, sugere que haja uma negociação das partes que reconhecem mutuamente. E este acordo, esta pausa, não é um cessar-fogo, no sentido de que as partes não se reconhecem mutuamente. Isso parece-me que é bastante claro. Aliás, diz o ministro que Israel diz exatamente a mesma coisa. Germano, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, diz hoje que ainda haverá pelo menos mais 2 meses de combate. Sendo que tinha sido dito no início que isto ia ser uma guerra muito longa. Fazendo as contas, será um total de 4 meses, se forem estes mais 2 meses apenas. O objetivo, claramente, é agora, e está a ser feito, de controlar o norte da faixa de Gaza. Depois, provavelmente, vai haver avanços para sul. Já houve folhetos que foram lançados para localidades na zona de Khan Yunis, alertando aos palestinianos para que saiam dali e vão ainda mais para sul. Estas fases só vão decorrer quando estiver concluída a operação no norte da faixa de Gaza? Acredito que sim. Na sequência do que disse Gallant, que eu acho que é, dentro do que estamos a falar, mais um posicionamento do governo israelita a dizer, atenção, que depois destes dias vai haver uma pressão para Israel não voltar à operação, e a operação apenas parou. O termo técnico é suspensão de armas, não é deposição de armas. E porquê é que parou e tem que continuar? Porque os 3 objetivos de Israel, primeiro, derrotar o Hamas no sentido de destruir a capacidade do Hamas, ter capacidade militar de voltar a ameaçar Israel,
Israel, segundo, garantir a segurança dos israelitas e o terceiro, recuperar os reféns. Só o terceiro, com este acordo, tem algum avanço, mas eu recordo que 79% dos reféns ainda não estão ao abrigo deste acordo, e nos primeiros dois existe, de facto, essa continuação. E ainda quanto ao que estás a dizer, depois do que Gallant disse, houve também a indicação por parte do porta-voz do IDF, mais nas últimas horas, a dizer a primeira fase da guerra termina com o nosso controlo da faixa de Gaza, não se refere ao norte. Porquê? Porque há já identificado por Israel pelo menos 4 posições a sul, em que o Hamas também está. Onde podem também estar reféns. Essa é outra... Não se sabe onde é que eles estão, não é? Essa é outra suspeita de Israel, certamente. Porque os túneis estão espalhados por toda a faixa de Gaza. Por toda a faixa de Gaza. Com maior incidência no norte, naturalmente, mas também há no centro e no sul. Nestes 48 dias, os nossos telespectadores hão de ter visto várias vezes o mapa, mas recordo que estamos a falar de algo muito pequeno, de 40 km de comprimento por 10 de largura, embora não contínuo. E a verdade também... Só para mostrar, neste momento a questão é no norte, porque foi a norte de Gaza com o sul de Israel que aconteceu 7 de outubro, mas a questão é que o problema de Israel está na questão fronteiriça de Gaza com Israel. E essa fronteira não se esgota a norte e há também partes mais de lado, digamos assim, e, portanto, e aí também o sul tem. E das últimas horas, uma das coisas que Israel tinha nos últimos dias como objetivo e consegue, pelo menos anunciou, foi eliminar o comandante naval do Hamas em Khan Yunis, precisamente a sul, Abu Jalali, o que mostra essa necessidade. Chamo só a atenção para o seguinte. Israel, nisto, tem essa opção, que eu acho que foi correta por parte do governo israelita, que teve também o bom sinal que o lado mais moderado ou menos extremista do governo israelita terá vigorado, isso foi um bom sinal, e na sequência do que o Adelino estava a dizer, do mesmo modo que Israel não pode reconhecer o Hamas, porque o Hamas quer destruir o Estado de Israel, no governo israelita, essa via que não concordou com o acordo do ministro Gvir e do ministro das Finanças Sami Shir, também não reconhecem não só o Hamas, mas o próprio Estado palestiniano. E, portanto, depois disto, a única solução terá que ser com uma via palestiniana que não é o Hamas e, eventualmente, com um governo esse. E, nesse sentido, tem que se trabalhar para isso. Pois, mas uma via palestiniana que não é o Hamas é quem? A Fatah, a Autoridade Palestiniana. A Autoridade Palestiniana que está liderada pela Fatah, que não tem eleições desde 2009. Tem que ser que o embaixador da Palestina ainda no outro dia me dizia, na entrevista de fim de semana passado... Eu vi. Que a questão da democracia tem duas moedas e que se não há liberdade não há democracia e, portanto, a justificar dessa maneira e a culpabilizar Israel por não ter havido ainda eleições. Adelino, e para ti também, Germana, a questão, mas começando por si, Adelino, porque há aqui falavas na eliminação de um comandante naval, mas há também 2 detenções de muita relevância por parte de Israel. Primeiro, do diretor do Hospital de Al-Shifa e também, em segundo lugar, pelo diretor da Clínica do Crescente Vermelho, do Comitê do Crescente Vermelho palestiniano em Khan Yunis, ambos detidos para interrogatório e em condições que não se sabe. Sabe-se que eles terão sido levados para Israel para serem interrogados. Dada a emergência humanitária que se vive em Gaza, é aceitável que uma coisa destas seja feita, Adelino? Por parte de Israel, honestamente, não sei responder à pergunta. A pergunta deve ser colocada qual é que é a legitimidade que reivindica o Estado de Israel para fazer isso. Do ponto de vista legal, não creio que haja aqui nenhum enquadramento moral legal para que isso possa ser feito. Na verdade, Israel nunca teve essa preocupação de cumprir a legislação, mesmo os mandatos da ONU. Portanto, parece-me que o enquadramento que justifica esta situação, tal como outras no passado, tem a ver com o enquadramento da legitimidade moral que Israel, e bem, na fase inicial, foi reivindicada para si própria. Portanto, não me parece que vá além disso. Não creio que seja uma situação relevante neste contexto. São 2 personalidades que hão de ser acusadas de cumplicidades com a rede do Hamas, dos túneis, não é? E vamos estar enredados nesta situação por mais algum tempo. Achas que é legítimo? Na sequência do que o Adelino está a dizer, um posicionamento e depois, essencialmente, uma dúvida, porque, essencialmente, temos dúvidas relativamente a isto. O posicionamento é que não me parece que fosse racional que Israel tivesse interesse em atacar hospitais se não tivesse ali a indicação que havia posições do Hamas a atacar. Dito isto, obviamente, ao fim de quase 50 dias, não me parece defensável, não é defensável que Israel cause as mortes civis que está a causar, apesar da legitimidade de querer acabar com o Hamas. E porque sabe
sabe que essa legitimidade e essa necessidade continua, parece-me que este acordo poderá ser uma etapa nova, porque me parece também, e eu comecei por dizer que Israel depois tem necessidade de voltar à operação, mas parece-me que não se pode voltar atrás no sentido em que aquilo que vai haver de soluções humanitárias e da entrada de combustível a partir deste acordo, Israel vai ter que aproveitar isso de modo a que crie condições para que isso não recue, mas depois ao mesmo tempo consiga também continuar a sua operação. Naturalmente que é muito difícil, não tenho solução para isso. Tenho só 2 perguntas a fazer. Primeira, para onde vão os presos palestinianos que dentro deste acordo vão ser libertados? Para Norte de Gaza certamente não podem ir. Qual vai ser essa solução? Confesso que ainda não percebi qual será. Se vão para a Cisjordânia, para o West Bank, para o outro lado, não sei. Provavelmente. E a segunda, que me parece crucial, que é os tais 79% de reféns que não estão ao abrigo deste acordo, à volta de 190, quantos deles estão vivos? Se Israel sabe isso. Os números do Hamas são 60, pelo menos, que já morreram em ataques israelitas, diz o Hamas. E a sua chance depois disso de terem a mesma sorte dos 50 aumenta ou não? E eu aparentemente, de informação desta noite, que eu dei há pouco, 23 tailandeses vão ser libertados à margem ou para além deste acordo. Vamos ver. Mesmo para terminar, eu só lembro de uma coisa. Uma das cedências que Israel faz aqui, e que eu acho que não tem sido devidamente destacada, é que isto não é troca por troca. Reféns a 7 de outubro eram civis que foram barbaramente raptados. Os presos palestinianos cometeram crimes de diversa ordem contra o Estado de Israel à luz da justiça de Israel. Não é comparável. É uma grande cedência que Israel faz. Sendo que é muito maior ainda a cedência, diria eu, do próprio Hamas, que dizia que só libertaria os reféns quando tivesse todos os palestinianos detidos por Israel libertos. Mas Rodrigo, ganha ali aqui uma legitimidade que é, em 7 de outubro faz a atrocidade que faz. Claro. E ganha uma respeitabilidade que não era suposto, mas é o que é. Eu queria só chamar muito rapidamente para a nossa conversa, Adelino, já estamos quase sem tempo, mas ainda também pensando no futuro. Há uma ordem dada por Netanyahu à Mossad para atuar contra líderes do Hamas, onde quer que eles estejam. Pergunto se, na sua opinião, isto quer dizer claramente ordem para matar e, segundo, historicamente, que tipo de ações teve a Mossad deste calibre? Deixe-me só, em 10 segundos, só concordar com o que disse o Germano em relação àquilo que é a legitimidade moral que Israel tem reivindicado. Eu creio que em algum momento se vai extinguir este argumento que nós evocamos, não é? Quando Israel deixa de ter capacidade para distinguir o que são civis daquilo que são os terroristas, em que usa esta violência indiscriminada, portanto, em algum momento este argumento vai se extinguir. Eu lembrei-me de 2 casos que são historicamente bastante importantes. Particularmente a Mossad. A intervenção da Mossad, ou antes, a intervenção do Estado de Israel em países soberanos, com operações secretas. Há um caso célebre em 76 no Uganda, há um avião que é desviado, faz de Tel Aviv para Paris, um voo é desviado para Uganda. O presidente do Uganda, na altura, um ditador, recebeu até com uma certa parcimónia o avião, reputado pelos palestinianos, e Israel fez uma operação de uma envergadura incrível e interveio militarmente na Uganda, conseguiu retirar todos os reféns israelitas, mais de 100 vivos. Morre apenas uma pessoa nessa operação, que é, curiosamente, o irmão do atual primeiro-ministro israelita. Esta operação decorre entre a Guerra dos 6 Dias e Yom Kippur. Portanto, tinha esta relevância histórica e a maior parte dos países até reconheceu a legitimidade de Israel para intervir num país soberano. Uma outra tem uma carga histórica bastante relevante, tem a ver com o que se passou com o Adolf Eichmann, que fugiu para a Argentina em 62. Há uma operação secreta da Mossad que leva e depois ele é julgado em Jerusalém. E uma vez mais, havia o quadro todo do Holocausto, da legitimidade moral, de certa forma se fez esses julgamentos, e o Adolf Eichmann, é uma coisa curiosa, ele foi responsável por parte da logística que garantia que os judeus que vinham do leste europeu ocupado pelos nazis, que chegavam aos campos de extermínio, ele é julgado e o julgamento passa em direto, foi uma coisa extraordinária, e várias vezes lhe perguntam porque é que ele cometeu esses crimes e ele passa o julgamento todo a não compreender, diz que se meteu sempre a cumprir as ordens. Talvez uma das grandes filósofas do século XX, Hannah Arendt, cobra para a New Yorker o julgamento e ela não vai muito neste pensamento único, que é característico também do que está a passar hoje em dia na forma como nós olhamos para Israel. Israel queria julgar, no fundo, Adolf Eichmann julgando que estava a julgar todo o nazismo e a própria dos nazis. O Adolf Eichmann diz por várias vezes que não é antissemita, que nunca provocou a morte de nenhum judeu diretamente e que ele se limitou a cumprir as ordens. E é todo o julgamento, e existem imagens disponíveis sobre isso, em que ele nem sequer percebe... também sobre o assunto. E documentários, em que ele sequer percebe porque é que está a ser julgado. E a Hannah Arendt interpreta aquilo muitíssimo bem. Aquilo que se passa com o Adolf Eichmann passa-se ainda hoje em dia com muitas pessoas, é quando nós deixamos de pensar. Ela evoca até Aristóteles e Platão, diz que
Pensar, no fundo, é nós estamos em diálogo connosco próprios, em silêncio, não é? E pensar significa que nós somos capazes de fazer juízo de valor entre o certo e o errado, o bem e o mal, o belo e o feio. E que o Adolf Eichmann, no fundo, perdeu foi esta capacidade de distinguir o bom do mal e o certo do errado. Portanto, são duas intervenções na Mossad em países estrangeiros, ambas feitas com a calção da política internacional. Só acabou por não me responder muito rapidamente. Acha que isto é ordem para matar ou não? Eu creio que não. Que não? Quanto muito para raptar, é isso? Nós recordamos aqui sistematicamente eu e o Rodrigo, portanto, será mais uma vez para nós depois fazermos um ajuste contexto futuro. Eu creio que Israel não vai raptar as pessoas para as liquidar na praça pública, não é? Quererá certamente, não sei se interrogá-las, se julgá-las, mas não creio que sejam assassinatos sumários. Não é que isso seja novo na Mossad, mas talvez estas vezes a gente possa achar correr um bocadinho a história para depois fazermos a retrospectiva e não a previsão neste sentido. Muito obrigado, Adelino. Obrigado. Muito obrigado, Germano. Boa noite, meus senhores. Boa noite.